Quanto tempo você dedica hoje para a gestão estratégica da sua empresa? Ou será que você está tão atarefado no dia a dia que você não consegue nem pensar estrategicamente? Porque se isso estiver acontecendo, é um risco não apenas para o crescimento da sua empresa, mas também para a sustentabilidade dela, para manter a empresa de pé. Eu sou o Tenderaldi e esse é um canal para ajudar a sua empresa a crescer rápido, mas também crescer com solidez. Eu criei um método que fala sobre 11 fragilidades que você precisa resolver, porque elas impedem sua empresa de crescer. Se esse assunto lhe interessa, eu recomendo que você se inscreva no meu canal, clicando no botão que está aqui embaixo. Quem dirige uma pequena e média empresa, como você e eu, tem com alguma frequência um problema, que é uma sobrecarga mesmo de atividades do dia a dia. Você fica muito mergulhado no operacional da empresa. Com isso, às vezes deixa de pensar na questão estratégica. Isso acontece porque tem tarefa demais para fazer numa pequena e média empresa. Na verdade, em toda empresa tem, mas numa pequena, você não tem muito recurso sobrando. É você próprio, como dono do negócio, que tem que meter a mão na massa ali e fazer a coisa acontecer. Tem realmente pouco recurso adicional para você conseguir tocar a empresa como você gostaria. A questão de contratação de pessoal é algo que, primeiro, é caro. Você vai adiando isso o máximo que você pode. Isso deve acontecer com você também. E também porque tem toda uma burocracia do governo para a gente contratar um colaborador. Você sempre fica ali pensando que não está na hora, pode deixar isso para depois. Tem todas as questões trabalhistas que você tem que cumprir, riscos trabalhistas também que você aumenta quando começa a contratar pessoas. Tudo isso faz com que nós, que temos uma empresa, vamos deixando isso para depois. Claro que as leis trabalhistas foram flexibilizadas, é melhor do que era no passado, mas ainda há uma certa complicação e aí isso é um motivo adicional, além da redução de custos, porque mão de obra é o que mais custa em algumas empresas, por exemplo, empresas de serviço, e nós vamos adiando a contratação e isso faz com que você que tem uma empresa tem que estar ali envolvido no dia a dia para fazer ela operar. Acontece também uma certa inércia do pequeno e médio empresário para contratar pessoas, que quando você pensa que tem que contratar, treinar o colaborador para fazer aquilo que ele precisaria para lhe ajudar, tem uma inércia mesmo, você vai deixando isso para depois. Uma das coisas que eu mais ouço quando eu converso com empresários, nas mentorias, é algo do tipo, e eu também já pensei assim em algumas ocasiões, e não é um erro, é o que acontece na nossa vida como empresário mesmo, né? Mas eu ouço muito uma coisa mais ou menos assim, bom, mas eu vou ter tanto trabalho para contratar essa pessoa, daqui que ela esteja pronta para fazer do jeito que eu faço, não vai dar, é melhor eu mesmo tocar, porque eu vou fazer isso mais rápido. Mas claro que no começo de toda empresa é assim mesmo, porque você ainda está dando vida à empresa, ainda está estruturando ela, não tem dinheiro também suficiente para contratar pessoas, porque os clientes estão chegando na empresa, você está começando no seu negócio, mas então isso é natural que aconteça, porém chega uma hora que isso começa a complicar a sua vida. E que hora é essa? Que momento é esse? Quando você passa a estar tão atarefado ali no dia a dia que você não consegue mais nem levantar a cabeça e pensar estrategicamente. Não sei se você já enfrentou, não sei exatamente o momento que está a sua empresa, porque as empresas têm 3 grandes ciclos, vamos chamar assim. Tem um ciclo ali do início, que ela está começando, está com as ideias ainda para serem implementadas no negócio. Nós podemos dizer que tem um ciclo da empresa já está rodando há alguns anos, 3, 4, 5 anos, e o empresário está trabalhando demais nesse momento para fazer a coisa acontecer, para viabilizar o negócio. E tem um terceiro momento que é quando a empresa já estaria com uma certa estabilidade. Eu vou colocar estabilidade aqui entre aspas, lembrando que eu sempre digo que uma empresa nunca fica estável, ela precisa estar em movimento, crescendo, precisa sempre conviver com alguma instabilidade. Mas vamos dizer que você tem um momento da empresa que ela já cresceu e ali você está podendo contratar mais pessoas e fazer a empresa andar com mais conforto para você como empresário. Enquanto isso não acontece, se você está completamente mergulhado a ponto de não conseguir olhar e administrar a sua empresa, quer dizer, não só pensar estrategicamente, mas também fazer a administração do negócio como um todo, essa é uma hora que você tem que parar e verificar se você não deveria já começar a contratar pessoas para a sua empresa, né?
que é um risco muito alto quando você não pensa mais estrategicamente. Pensar estrategicamente, gerenciar a sua empresa do seu ponto de vista estratégico, envolve algumas atividades mais complexas, né? Por exemplo, envolve o momento que você vai planejar onde é que você quer chegar. Porque se você não sabe onde é que você quer chegar, você não vai chegar em lugar nenhum. Qualquer caminho para você é um caminho viável. Você tem que pensar que caminhos você vai usar para chegar nas suas metas de crescimento. Eu estou entendendo que você que está me assistindo aqui esse vídeo, você tem metas, você tem planos de crescimento. Se você não tem, talvez você fique no operacional a vida toda e não tenha grandes prejuízos para o seu negócio. O prejuízo que você tem quando fica pequeno é que você corre o risco de fechar a empresa lá na frente. É perigoso ficar pequeno. Mas, voltando aqui para o nosso tema de gestão estratégica, são atividades como essa, quando você vai definir suas metas de faturamento, as metas de lucratividade, que produtos você vai vender para a sua clientela, que clientes, que perfil de clientes você vai querer ter, qual é seu cliente ideal, que colaboradores você vai precisar trazer para a sua empresa para fazer ela crescer, quais são os investimentos que você vai fazer na tecnologia da sua empresa para que ela se modernize o tempo inteiro. Quer dizer, tudo isso significa pensar estrategicamente. Imagine você tão atarefado ali no seu dia a dia que você não consegue olhar para questões como essa. Não tem como uma empresa durar tanto tempo. E aí não é uma questão só, como eu falei no início desse vídeo, quando você não começa a olhar as questões estratégicas de qualquer negócio, você corre dois riscos. Primeiro, o risco de você não crescer mais. E segundo, o risco de você, além de não crescer, não conseguir manter a empresa de pé, sustentar o seu negócio a longo prazo. Porque se você não pensa, planeja o seu futuro, não é? É fundamental para nós como empresários sabermos olhar para o futuro, mesmo sem ter uma bola de cristal, porque ninguém tem uma bola de cristal, mas existem ferramentas estratégicas para que você consiga olhar para onde é que você quer chegar, sua visão do futuro, e aí definir como você vai chegar naquela visão do futuro. Então, se você fatura hoje 50 mil reais, vamos supor, por mês, 30 mil reais por mês, e você define como objetivo que você quer crescer e triplicar de tamanho, você tem que imaginar quais são as estratégias que você vai usar para chegar lá. Bom, você vai vender para uma quantidade muito grande de clientes, um ticket menor do seu produto ou serviço, ou você vai preferir vender por um ticket maior para uma quantidade menor de clientes? Isso é uma estratégia que você tem que definir. Você vai vender para o Brasil inteiro, para o mundo todo, você vai vender para uma determinada região, vai começar por uma determinada região e depois expandir. Qual vai ser seu posicionamento? Qual vai ser seu diferencial também competitivo como empresa? São todas questões estratégicas que você tem que ter na sua pauta, você tem que reservar um tempo para isso. Ok? Faz sentido? Quando você não consegue mais fazer isso, você abre na sua empresa 4 grandes problemas. Mais do que 4, mas esses são 4 centrais. Dito de outra maneira, você intensifica no seu negócio 4 fragilidades que podem lhe derrubar. E, no mínimo, vão segurar o seu crescimento. Eu vou explicar as 4 agora. Esses 4 problemas ou 4 fragilidades, como você achar melhor entender isso. A fragilidade é algo que está instalado na sua empresa, que é como uma rachadura que está lá na parede da sua casa, da sua empresa, que pode ir abrindo ao longo do tempo e chega um momento que você não consegue colocar mais peso naquela estrutura, peso na sua empresa e crescer, colocar cada vez mais peso, na verdade, mais clientes, mais colaboradores, maior faturamento, mais instalações. E se você tem fragilidades, é como se aquela estrutura não suportasse você crescer como deveria. Ou, se você força a barra, coloca peso, com as rachaduras, o que é que vai acontecer? Elas podem trincar de uma hora para outra e você quebrar lá na frente. Então, por conta de não pensar estrategicamente, se você não administra o seu negócio, do seu ponto de vista operacional e principalmente estratégico, você vai intensificar 4 fragilidades. A primeira fragilidade tem relação com as vendas. Quer dizer, você corre o risco de reduzir muito as suas vendas, quando não de parar completamente de vender. Isso acontece porque quando você está muito atarefado, você como dono do negócio, ali no dia a dia, do operacional, você primeiro vai parar de vender porque o tempo ele é
é igual para todo mundo. Se o tempo que você dedica a ele é muito maior às questões operacionais, à produção do serviço que você tem que entregar para o seu cliente, ao atendimento do seu cliente, ao relacionamento ali com ele, na prestação de serviço, você vai ter menos tempo para vender. E se você não vender na sua empresa, quem é que vai vender? No pequeno negócio, o vendedor, o maior da empresa é você, que está me ouvindo aqui. Nós, que dirigimos uma pequena e média empresa, que temos que ir lá para frente vender o nosso produto, o nosso serviço. Não dá para transferir essa atividade para ninguém. Mesmo que você tenha vendedores, você tem que estar lá na frente com eles. E se você está trabalhando ali feito um louco no operacional do seu negócio, como é que você vai arranjar tempo para vender? Não vai arranjar tempo para vender. Essa é a primeira questão. A segunda questão é mais delicada ainda, e você precisa ter uma atenção redobrada nessa segunda, que é, você vai começar a pensar assim, bom, eu não estou dando nem conta do recado quando eu falo das entregas, que lembrando que você vai estar lá fazendo as entregas, metido ali a produção do serviço. Você vai imaginar, como é que eu vou sair vendendo? Né? Não faz sentido, eu preciso priorizar. Há uma tendência que você pense dessa maneira, eu preciso priorizar as entregas do meu cliente, senão ele vai ficar insatisfeito, vai terminar cancelando o contrato comigo, isso vai afetar a minha imagem, é muito pior. Então, vamos parar de vender, suspende, diminui as vendas, e depois que nós conseguirmos aqui atender essa demanda toda que está na clientela, aí é que eu vou voltar a pensar em vender. Isso acontece com uma frequência enorme. Eu diria para você que é uma das fragilidades que eu mais encontro nas empresas. Pequenos e médios empresários, às vezes me dizem o tempo todo, Geraldo, eu não estou conseguindo vender mais, porque eu já vendi, a demanda foi maior do que eu imaginava e agora eu não consigo mais vender. Eu tenho que parar. Se eu não parar, vai ser muito pior. É uma explicação aparentemente lógica. É difícil você contestar o empresário nessa hora, mas o que eu sempre digo para ele é que você que está me ouvindo precisa resolver essa equação de vendas versus demanda, de entrega, de maneira que você nunca, jamais pare as vendas da sua empresa. Esse é um erro estratégico que ele é mortal. Se você faz isso mais cedo ou mais tarde, esse erro vai se voltar contra você. Por quê? Porque sem vendas, nenhuma empresa vai longe. Por que a empresa não vai longe sem vendas? Porque se não entrar dinheiro no seu negócio, daqui a pouco, quando você acabar de atender essa demanda toda que você está se referindo, se for o seu caso, que você tem essa sobrecarga e que é a razão para você parar de vender, quando isso acabar, se não tiverem entrado vendas novas, sua empresa vai parar. Então, você vai precisar o tempo todo equilibrar essa atendimento dessa demanda com o crescimento das vendas, com a manutenção das vendas do seu negócio. E é por isso que você precisa sair do operacional para poder se dedicar a uma atividade que é estratégica para a sua empresa, que se chama vendas. Mas eu também já cometi esse erro na minha vida, eu diria mais de uma vez. Os últimos casos que eu vivi isso na pele foi quando nós, a minha empresa de tecnologia, nós fechamos um grande projeto, uma mudança muito extensa no sistema financeiro aqui do Brasil. E nós fechamos naquela ocasião, tínhamos uma parceria com uma empresa grande, uma multinacional inclusive. Eu lembro que nós fechamos ali com 5, 6 bancos grandes. E naquele momento que a gente fechou, o último banco que nós fechamos contrato, na ocasião, era o maior ou o segundo maior banco do Brasil. E eu lembro que naquele momento nós decidimos não vender mais, porque seria muito arriscado continuar vendendo e a demanda naquela ocasião, já que era uma reestruturação enorme no sistema financeiro, a demanda era grande demais, pedindo para que nós implantássemos essa ferramenta. Era um sistema que nós comercializávamos naquela época e nós não conseguimos fazer mais, pelo menos era essa nossa maneira de pensar. Batemos o martelo e dissemos assim, não vamos vender mais, agora a gente tem que cuidar das entregas dos clientes que nós fechamos, senão o risco vai ser muito grande. Bom, é claro que é mais fácil analisar o que já passou, mas olhando para o passado agora, eu vejo claramente. Eu me lembro que naquela ocasião isso me incomodou um pouco, porque eu tinha aprendido a minha vida toda que eu precisava vender. Eu até tinha me desenvolvido ao longo do tempo para aquele momento, para conseguir vender, como eu estava conseguindo vender. E aí, aquilo me estranhou naquela ocasião, mas era uma decisão
ali da diretoria, inclusive desse parceiro que estava conosco, e nós paramos de vender. E aquilo foi um erro, porque lá na frente, depois que isso tudo passou, alguns bancos não mantiveram o contrato com a gente, depois de alguns anos, e depois alguns bancos foram vendidos para outros, alguns desses bancos quebraram, fecharam no nosso país, porque isso acontece, nós temos uma concentração bancária muito grande. Acabou que nós ficamos com pouquíssimos clientes na mão, esse negócio passou a não ser mais viável, do ponto de vista financeiro, porque agora nós tínhamos uma quantidade pequena demais de clientes para um projeto que era muito grande, e esse acabou, resumindo a história, acabou que esse projeto lá na frente ele foi diminuindo e sumiu. A gente não teve mais esses clientes ao longo do passado. Seria sido melhor, então, naquela ocasião, se ao invés de nós termos fechado com grandes empresas e termos parado de vender, que nós tivéssemos vendido com uma quantidade maior de clientes de bancos e que, em vez de 6, 8, fossem 20 clientes. Com isso, eu teria mais chance de sustentabilidade do meu negócio. Então, foi um erro estratégico naquela ocasião que nós, como empresários, e agora falando de uma pequena e média empresa, não podemos cometer. Você tem que manter as suas vendas ativas 100% do tempo. Você pode até dar uma redução nela, né, para que você equilibre essa demanda, porque é comum de acontecer, às vezes você lança um produto no mercado, não espera que o crescimento das vendas seja tão grande, isso desequilibra de fato sua capacidade interna, você precisa então reequilibrar isso para voltar a vender com mais intensidade. Mas então, nesse período, é importante que você mantenha as vendas, mesmo que no nível mais baixo. E eu nem gosto dessa política de reduzir a quantidade de vendas, mas eu admito que em algumas ocasiões isso é necessário. Mas parar de vender, nunca, jamais. Se você está gostando desses conteúdos, deixa aqui seu like, compartilhe com outros empresários que você pode ajudar e me diga aqui nos seus comentários se você está vivendo problemas como esse, está tão envolvido assim no operacional da sua empresa e o que você está fazendo para resolver isso, a sua sugestão para você sair disso. O segundo problema que você tem quando você não administra bem a parte estratégica da sua empresa é a questão financeira. Você vai aumentar a fragilidade financeira do seu negócio. Vou explicar. Porque quando você está completamente envolvido ali na operação do seu negócio, você vai tender a deixar meio que de lado o controle financeiro, a gestão financeira da sua empresa. Isso primeiro porque o empresário, mesmo que não esteja tão atarefado assim, ele acha sempre meio chato, não sei se é o seu caso, mas ele sempre acha meio chato ali o controle financeiro, aquelas questões ali de lucratividade, fluxo de caixa, de fechar balanço contábil, e vai naturalmente deixando isso para depois. Quando você está, então, muito trabalho ali no operacional, isso é uma desculpa grande para você, de fato, deixar meio largado o controle financeiro da empresa. Tem horas que você deixa tão de lado aquilo lá, que isso é um momento até mais favorável para que você tenha pequenos furtos na sua empresa, tenha fraudes, porque as pessoas percebem que você não está controlando ali na ponta do lápis as suas finanças. Então, é um problema que você tem que observar. Mas vamos pensar que não é tão grave assim, que você vai conseguir controlar ali as finanças, a ponto de evitar furtos. Mas numa hora como essa, no mínimo, você vai se descuidar de questões estratégicas quando se fala das suas finanças. Por exemplo, você pode não atentar bem para a questão relacionada à sua lucratividade. E aí, porque primeiro dá trabalho calcular a lucratividade, o empresário pequeno e médio, ele não sabe muito bem como apurar se está dando lucro adequadamente ou não. Para ele, o que importa é que está entrando dinheiro com venda, se está entrando dinheiro, se as vendas estão acontecendo. Essa história da lucratividade pode ficar para depois, que aparentemente está tudo indo muito bem, mas é errado pensar dessa maneira. A lucratividade da sua empresa é um instrumento estratégico para você saber o quanto você está ganhando dos serviços, dos produtos que você vende, se você está tendo prejuízo, se você está tendo uma margem que você gostaria, se sua margem está compatível com o seu setor de atuação, se está muito alta, porque pode estar muito alta também, ou muito baixa, de maneira que você vai precisar olhar, trabalhar as margens de lucratividade do seu negócio, para com isso você saber se você pode cobrar um pouco mais, um pouco menos da sua empresa. Se você cobra menos, você pode avançar mais em um determinado período
no mercado, depois você pode aumentar o preço quando você estiver mais consolidado. Quer dizer, calcular então, para saber quanto é que você está ganhando ali do que você vende é fundamental. E numa sobrecarga, se já há uma certa dificuldade natural do empresário fazer isso porque não sabe, isso vai provavelmente ser deixado para depois, o que é uma questão muito perigosa, porque você pode estar dando prejuízo ao invés de estar dando lucro com as vendas que estão entrando. E se você está dando prejuízo, vai gerar um buraco financeiro lá na frente que pode complicar sua vida. Isso próprio já aconteceu comigo em uma determinada ocasião, quando eu fechei projetos muito grandes e estava dando prejuízo, mas eu estava tão envolvido ali na entrega desses projetos, porque eram grandes empresas, que eu me descuidei da apuração das margens, da rentabilidade da minha empresa, e tive problemas sérios, um endividamento grande naquela ocasião. Você não pode deixar isso acontecer. O outro problema que é comum de nós deixarmos meio de lado quando se fala das finanças, sempre que nós estamos muito atarefados no operacional, é a gestão do fluxo de caixa. Você precisa administrar seu fluxo de caixa também ali na ponta do lápis, com muito cuidado, com muito critério, garantindo que você está com ele superavitário, ao invés de estar com déficit de caixa, olhando se você vai ter dinheiro suficiente para cumprir as suas obrigações ou não. O caixa é a principal ferramenta de administração da sua empresa quando se fala na questão financeira. E quando você está trabalhando demais no operacional, você tende a deixar isso de lado e olhar o caixa quando você olha, quando você monta o caixa, que o mais comum em pequenas e médias empresas é não fazer isso. Eu até gravei 3 aulas para que você saiba mais como administrar o fluxo de caixa, 3 aulas longas, bem detalhadas. Recomendo que você veja isso sem titubear, vou deixar os links até aqui embaixo para que você assista essas aulas. Eu também lancei um treinamento de gestão financeira para ajudar empresários como você a melhorar a gestão financeira do seu negócio. Quer dizer, tudo isso aqui são questões, essas duas que eu falei, lucratividade e gestão do caixa, são atividades estratégicas que você não pode abrir mão como empresário. Essa é uma fragilidade, inclusive, esse problema do financeiro, que atinge mais de 95% das empresas. A minha observação nas mentorias, nas aulas que eu dou, é que os empresários, de uma maneira geral, eles ou não sabem calcular a rentabilidade, isso é o que acontece, ou quando eles aprendem, não fazem isso adequadamente. Pouquíssimos empresários que durante as mentorias eu pedia para ver as planilhas de lucratividade, tinham essas planilhas disponíveis, e quando eu insistia para eles montarem, demoravam muito, alguns não fizeram. Não conseguiam fazer a planilha de lucratividade, mesmo tendo a ajuda lá do contador, porque estavam, de fato, atarefados demais no dia a dia, ou porque achavam que aquilo não era tão importante. Ok? Terceiro problema, então, que você enfrenta quando você deixa de lado a gestão estratégica é relacionado a seus colaboradores. Quer dizer, você passa a não ver seus colaboradores também como uma ferramenta, como um instrumento estratégico para o seu negócio. Mas a primeira coisa que eu preciso lhe dizer quando se trata de colaboradores é que a gestão dos seus funcionários, dos nossos colaboradores, é a atividade que mais consome tempo de um administrador. E o administrador na sua empresa é você, na verdade? É você o administrador maior, o gestor maior do seu negócio. Então, você precisa estar preparado para imaginar que você vai dedicar muito mais tempo do que você imagina hoje para fazer uma boa controle de gestão dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Mas por que isso? Porque o processo de gestão dos colaboradores envolve várias atividades, vários pontos. Você precisa saber como recrutar eles, como é que você vai buscar os colaboradores para trazer para a sua empresa, como é que você entrevista, contrata, fica certo que aquela pessoa é a ideal para o seu negócio. Depois você precisa treinar, capacitar seus funcionários, você precisa motivar eles para que eles fiquem na sua empresa, senão, o que adianta você ter feito tudo isso, depois eles irem embora. Então, imagine quantas atividades você precisa realizar para fazer uma gestão adequada dos seus funcionários. E aí, acaba, como eu expliquei lá no início, pelas razões todas que você vai deixando, nós, como empresários, vamos deixando isso por um segundo momento. E aí é curioso isso acontecer, você sabe por quê? Porque os colaboradores, os funcionários, são as pessoas que vão ajudar você no seu negócio. São eles exatamente que vão permitir
que você consiga crescer, que você saia do operacional e comece a se dedicar a questões mais relativas à administração da sua empresa, à parte estratégica do seu negócio. Como é que você vai sair lá do operacional se você não colocar uma pessoa para lhe ajudar? Não tem como, né? Não tem mágica para isso. E aí nós, no Hora Conversa, deveríamos colocar, sabendo disso, toda a energia que a gente tem para trazer pessoas boas para a sua empresa. Você não vai conseguir avançar por muito tempo, se você não começar a trazer pessoas boas, porque tem que trazer pessoas boas. Uma pessoa mal preparada para o seu negócio, ela vai lhe atrasar, em vez de fazer você ir para frente. Então, você ficar sozinho. Né? Não tem aquele ditado que diz melhor só do que mal acompanhado? É isso mesmo. E vale também essa regra para os colaboradores. Você precisa ser capaz de contratar pessoas certas, sabendo que a pessoa não vai estar pronta. Você tem que treinar ela. Lembra os processos que eu acabei de falar, relativo aos colaboradores. Então, não tem saída. Nós precisamos contratar as pessoas para que a empresa cresça e para que nós possamos sair lá do operacional e se dedicar a questões mais estratégicas. Todas as vezes na minha vida que eu estava envolvido com a gestão de um projeto, ou que eu estava já como empresário da minha própria negócio, ou quando eu era executivo de uma grande empresa, em todas as ocasiões, eu só consegui dar um salto no crescimento quando eu comecei a trazer pessoas boas para o meu negócio. Fora isso, eu estava ali penando e não conseguia sair muito. Chega uma hora que você não consegue avançar mais, porque você é uma pessoa só. Por mais que você seja gênio, capaz, não dá para fazer a empresa crescer sem a ajuda de outros colaboradores. Os funcionários são estratégicos. Você tem que olhar para eles e dizer, bom, eu estou fazendo essa atividade aqui mais operacional, eu vou precisar, então, trazer alguém com tal perfil, com tal nível de, vamos chamar, capacitação, se é sênior, se é um pleno, se é um júnior, e eu vou preparar ele para que ele consiga me substituir aqui, para que eu saia dessa atividade. Eu tenho outro também que eu estou muito envolvido operacionalmente, no atendimento ali de um determinado cliente, na produção de um serviço que vai ser entregue para ele. Eu vou também, então, imaginar que colaborador eu preciso trazer para me substituir, de maneira que eu vou diminuindo a minha carga operacional, mesmo que eu não saia completamente, porque às vezes uma pequena empresa a gente tem que fazer mesmo parte do trabalho operacional, mas vou cada vez fazendo menos isso para que o meu negócio consiga crescer. Ok? Faz sentido, não é verdade? Quarto problema que você tem, quando você não administra bem a sua empresa, está relacionado à gestão estratégica e o planejamento da sua empresa. Porque pensar estrategicamente, gestão estratégica e planejamento são todos irmãos ali que são quase gêmeos, estão de mão dada, um precisa do outro. Você precisa pensar, ter ideias, né, chegando no futuro da sua empresa, você precisa planejar essas ideias, parar, estabelecer ali um passo a passo para que sua ideia seja viabilizada, seja implementada, e depois você precisa gerenciar, administrar isso tudo para que as coisas saiam lá na frente. Quando você está mergulhado, atarefado no dia a dia, você tem dois problemas, de uma maneira geral, para a administração do seu negócio. Você tem um problema de gestão, administração operacional, porque a gestão operacional envolve você ter um controle maior das atividades que estão sendo desenvolvidas, quem está fazendo o quê, como é que estão os prazos, se a qualidade do que está sendo entregue está bom, ruim ou médio, o que é que você precisa rever, consertar para evitar que você entregue um defeito para o seu cliente. Isso tem relação com a gestão operacional da sua empresa. Isso também é prejudicado quando você está envolvido ali, você fazendo a tarefa, porque se você está fazendo, você vai deixar para depois ali o planejamento propriamente dito. Nós vamos precisar entregar um determinado projeto para o cliente. Então vamos parar aqui, vamos planejar tudo passo a passo que tem que ser feito, quem vai fazer o quê. Ora, isso seria o razoável a se fazer. Mas quando você está metido ali no dia a dia, você vai dizer, não, precisa fazer isso não, já sei o que é que tem que ser feito, vamos lá, vamos tocar. E aí você também prejudica a administração do operacional da sua empresa. Mas o que é mais prejudicado, como eu venho falando aqui nesse vídeo como um todo, é a administração estratégica, gestão estratégica da sua empresa.
Isso porque você vai deixar de fazer, ou vai fazer muito pouco, aquelas atividades que eu comentei no início do vídeo, aquelas atividades que eu considero que são tarefas estratégicas para a sua empresa. E eu vou sacar uma delas hoje aqui, só para título de exemplo, para você entender como é vital isso para o seu negócio. Vamos imaginar que você definiu que você quer triplicar o faturamento da sua empresa, ou você quer dobrar, ou você quer aumentar em 50% o faturamento da sua empresa. Vamos imaginar isso. Agora você tem que pensar que estratégia você vai usar para chegar lá. Uma estratégia que todo empresário precisa botar na mesa e ver se ela é viável ou não é para quem você vai vender. Qual é o mercado de atuação que você vai se dedicar, qual é o cliente-alvo que você vai trabalhar, qual é o preço que você vai cobrar do seu produto, e nessa hora pode ser que você nem tenha o produto ainda, você só tem uma ideia, e essa ideia ela se aplica a um determinado mercado-alvo, ou talvez você já tenha o produto e agora você está definindo qual é o melhor público cliente para você vender esse seu produto. Tudo isso envolve uma série de questões estratégicas. Você vai ter, por exemplo, que pesquisar muito bem sobre esse mercado, ir lá no Google pesquisar a quantidade de empresas, os concorrentes que estão lá, se o mercado está sendo bem atendido ou mal atendido, quais são as dores e os desejos do seu cliente para ver se o seu produto atende a isso ou não. Você vai ter que fazer benchmark da concorrência, conversar com consultores especialistas, até visitar mesmo alguns concorrentes para ver como é que eles estão, o que é que eles estão oferecendo de produtos para o mercado, conversar com algumas empresas que compram esse tipo de produto para saber se elas estão satisfeitas ou não. Ou seja, uma série de atividades que você, como empresário, vai precisar fazer, não pode transferir isso para ninguém, porque depois quem vai colocar o dinheiro para investir para esse negócio crescer é você. Você tem que ter certeza de que você pesquisou isso muito bem, não é se vai dar certo, porque se vai dar certo a gente não sabe, mas se vale a pena investir naquele negócio. Então, são todas atividades estratégicas que você não vai conseguir fazer, ou vai fazer muito mal acabado, mal feito, né? Porque você não vai estar com energia, com alma, se você estiver muito envolvido ali no operacional do seu negócio. Se você escorregar, fizer mais ou menos qualquer uma dessas atividades que nós acabamos de falar, você põe risco do seu negócio. Imagine que você colocou os produtos que você vai vender para os seus clientes numa cesta e agora você vai caminhar numa estrada em busca dos clientes, ao encontro deles. E quando você chegar lá na frente e encontrar seus clientes, o que você quer é que eles comprem os produtos que você carregou tanto, que você produziu, deu um trabalho danado e pesou para você chegar até nos clientes. Não é assim a nossa vida como empresário? Uma energia enorme para você montar lá os produtos, produzir os serviços, depois você tem que bater na porta do cliente, seja bater na porta fisicamente ou ligar, ou fazer isso através do marketing digital, mas o que você quer nessa hora é que eles comprem seus produtos. Se lá, quando você chegou com um produto para vender para ele, ele olha para você e diz que não interessa aquilo para ele, você bateu na porta errada, você errou nas estratégias para atingir o seu cliente, ou ele diz até que quer o seu produto, mas está caro, ele não pode pagar por aquilo, então também você bateu na porta do cliente errado, ou ele não tem as dores que você imaginou que ele tinha, nem os desejos, então você, nessa hora, provavelmente não realizou o seu planejamento estratégico para atingir a sua clientela. É perigosíssimo isso. E lembre-se, nós temos um certo preconceito, vou deixar esse recado aqui para você também, com a questão de pensar, nós, como empresários, como pessoas, nós estamos habituados a nos manter atarefados o tempo todo. Quando você para ali, fica olhando para cima, pensando, nós imaginamos que a gente está perdendo tempo. Que história é essa de parar para pensar? Não está perdendo tempo. Pensar é uma atividade como qualquer outra. E para você que tem uma empresa, pensar estrategicamente é uma das atividades mais importantes que você pode ter para o seu negócio. Se você não pensa estrategicamente, ninguém vai pensar por você. Você que tem que sair na frente e fazer isso e criar as ideias que vão manter e vão fazer a sua empresa crescer cada vez mais. Então, são essas 4 grandes problemas que você atinge no seu negócio.
Eu diria para você que existem outros também. Provavelmente você está me ouvindo aqui, está imaginando que você tem outros prejuízos quando você não se dedica à administração da sua empresa, seja administração operacional, mas principalmente administração estratégica, e você não deve deixar isso acontecer, porque isso põe em risco o seu futuro, o seu crescimento. No mínimo, o seu crescimento vai ficar muito penoso, vai ficar lento, quem sabe você desiste, não é? Se você não gerencia bem a sua empresa. Eu dou mentoria para pequenas e médias empresas, para ajudar empresários como você a resolver fragilidades como essa, esses 4 problemas, essas 4 fragilidades que eu acabei de dizer. Eu ajudo também empresários como você a melhorar o processo de administração do negócio como um todo. Eu corrijo, na verdade, 11 fragilidades, 11 pontos fracos que as empresas têm. Falamos hoje de 4. E em cima de tudo isso tem a questão da administração, para que você consiga crescer com mais sustentabilidade. Eu vou lhe ajudar a identificar a sua empresa, onde é que essas fragilidades estão localizadas, e estabelecer medidas para você resolver todas elas. Eu, inicialmente, tenho uma mentoria gratuita, para saber se eu posso lhe ajudar ou não, que dura 1 hora. Nós conversamos e se eu chegar à conclusão que eu posso lhe ajudar, nós migramos para o que eu chamo de mentoria Master, onde eu vou bater um raio-x completo da sua empresa, para identificar o que é que você precisa fazer para crescer mais rápido e também crescer com solidez. Eu tenho ajudado empresários que triplicaram de tamanho em 12 meses apenas, 1 ano apenas. Se você tiver interesse, vou deixar os links para que você se inscreva nessa minha mentoria gratuita. E eu lhe agradeço por você fazer parte da melhor audiência do Brasil de empresários que tem interesse em corrigir as fragilidades, para que eles cresçam rápido e também cresçam com solidez. E se você não se inscreveu no meu canal do YouTube, eu não estou entendendo o que é que você está esperando. Faça isso já, se inscreva, ative lá o sininho para você ser comunicado e receber conteúdos como esse que vão proteger o seu negócio cada vez mais. E vou deixar os links aqui embaixo para você se inscrever na minha mentoria gratuita se você tiver interesse. Então, muito sucesso e até o próximo vídeo.